Para a gente começar, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra para aprender mais do Senhor, Pai. Queremos te pedir que o Seu Espírito esteja sobre nós e que possamos assimilar, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Luiz deixou para mim um desafio que é bem desafiador, né? Que é nós estudarmos um caso, e quando a gente faz estudo de caso, existem uma série de limitações, inclusive em relação ao próprio caso. A gente não tem muitos detalhes, né? A história que nós estamos trazendo não é uma história real, então a gente não sabe também os desdobramentos e como que foi cada um deles, né? Mas ele é interessante do ponto de vista didático, porque a gente pode parar e pensar na aplicação de tudo aquilo que a gente viu. Então, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de olhar o caso durante a semana, né? Mas, de fato, a gente tem aí um desafio para percorrer. Então, o caso proposto é o seguinte. Rafael é supervisor da área de atendimento ao cliente de uma empresa multinacional, liderando uma equipe de 50 colaboradores. No final do ano passado, Rafael precisou abordar de uma forma mais dura um dos colaboradores que se recusava a fazer plantão no feriado de Natal. A postura de Rafael foi dura, mas respeitosa. 6 meses depois do ocorrido, a equipe da sede da empresa, que fica em Estocolmo, na Suécia, entrou em contato com Rafael, informando que ele seria submetido a uma diligência para verificar se alguma política de diversidade na empresa não foi cumprida. A razão da diligência é que o funcionário com quem aconteceu o atrito no Natal denunciou Rafael à organização, alegando que ele foi discriminado e constrangido a fazer um plantão em uma época de festas porque era negro e homossexual. A diligência ainda não começou, mas Rafael ficou tão aborrecido com a situação que está pensando em pedir demissão. Você vê alguma necessidade de Rafael ser instruído e aconselhado em alguma parte do ensino sobre como são a mente, o coração, postura e ações de quem vive no reino de Deus? Então essa é a pergunta que foi posta para que a gente possa exercitar o que a gente aprendeu, né? Quais seriam as visões em relação a esse caso? Quais seriam as intenções e quais seriam os ajustes necessários quando a gente olha para um caso como esse, né? E aí eu gostaria que a gente refletisse nos seguintes aspectos. Primeiro, vamos focar no Rafael, né? Porque no estudo de caso também é comum a gente assumir a visão de outros personagens que estão envolvidos aí. Acho que é outra sala, né? Não está saindo aqui, né? É só aqui. Tá bom. Então, beleza. E ainda falei de mercado de trabalho, né? Bom, vamos focar no Rafael, primeira coisa. E aí, eu queria que vocês refletissem no seguinte. Qual é o problema a ser tratado nesse caso que foi colocado? Segundo, houve problema de conduta, pelo que o texto diz? O texto explicita algum problema de conduta de Rafael na condução daquilo que foi colocado? Houve alguma ação em desacordo com algum princípio bíblico? Então, para que a gente possa fazer esse exercício com mais propriedade, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês conversarem entre vocês aí, para a gente poder começar essa dinâmica. Pode ser? Então, 2 minutinhos para vocês discutirem esses 3 pontos. Qual é o problema a ser tratado? Se houve algum problema de conduta? E se houve alguma ação em desacordo com algum princípio bíblico. O que vocês preferem? Que eu deixe essa tela ou que eu deixe a tela anterior? Hã? A outra. Então vamos lá. 2 minutinhos. Vou falar um pouquinho a respeito do caso. Na visão de vocês, pelo que o texto diz, respeitando as limitações que o próprio caso coloca, né? Vou começar pela segunda pergunta. Houve algum problema de conduta, pelo que o texto diz? Não. Pelo que o texto diz, houve alguma ação em desacordo com algum princípio bíblico?
Também não. Então a pergunta é, qual é o problema que a gente tem que tratar nesse caso? O que está acontecendo? Porque essa é a questão, né? A gente tem que chegar no problema. Qual que é o problema que a gente precisa tratar aqui do ponto de vista do Rafael? O que vocês acham? Então é uma questão que está relacionada com o quê? Ele ficou. Eu acho que esse é o ponto, Silvio. Você está 100% certo. Então o que a gente precisa tratar? Se é um problema que está relacionado a ele mesmo. Quais são as hipóteses, né, que a gente tem para tratar esse problema que foi levantado? O orgulho ferido, injustiça, não é? Porque se não teve nenhum problema em relação à conduta dele, não houve quebra de nenhum princípio bíblico, ele fez aquilo que, a princípio, parece ser o correto. E ele está sofrendo uma acusação que, em princípio, é injusta, certo? Então, veja só se faz sentido isso em relação ao que a gente precisa tratar. Deixa eu só pegar aqui. A reputação do Rafael está sendo questionada, certo? Porque ele foi denunciado e ele está entendendo que a empresa está dando crédito para quem denunciou. Embora, num processo como esse, muitas vezes vão se apurar ainda os fatos. Mas só o fato dele ter sido denunciado, ele já está incomodado com a situação. Então, o que acontece, e eu não sei se algum de vocês já viveu uma situação dessa em que você é difamado em algum nível, né? O tipo de sentimento que surge, né? Você se sente injustiçado, você se sente que a coisa pode não caminhar bem, né? E uma vez que eu passei por isso, a pessoa que me aconselhou falou o seguinte: quando alguém questiona a sua reputação, foca na conduta. Você não tem como defender isso. A reputação pertence a Deus. A sua reputação pertence a Deus. Se você está passando por isso, o que você tem que focar é na tua conduta. Porque como é que você vai fazer para se defender, né? Depois que a fofoca foi espalhada, você não tem mais como se defender. Então, por que ele está pensando em pedir demissão? Primeiro, é injusto. Ele não vê como mudar a política da companhia, muito provavelmente. Ele não quer passar pela experiência de sofrer uma injustiça. Então, qual que é o primeiro caminho que ele pensa? Vou pedir demissão, não é? E vou sair disso daqui e vou arrumar outro lugar. Se ele pedir demissão e for para outra empresa, será que vai ser melhor? Ou ele não vai viver as mesmas, não vai correr o mesmo risco, né, de sofrer injustiça e tal? Então, quando a gente pensa nisso, quais são as visões que a gente pode trabalhar em relação ao próprio Rafael? Primeiro, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Primeira visão, é razoável que um crente passe por injustiça nesse mundo? É, a Bíblia fala que isso vai acontecer com a gente. Segunda visão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem está cuidando do Rafael e de cada um de nós? É Deus. E a Bíblia nos instrui a que qualquer ansiedade seja lançada para Deus, seja colocada diante de Deus. Então, essa é uma segunda visão que o Rafael poderia exercitar nesse processo todo que ele está sofrendo. Terceira visão, pois se Deus é assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem que é a fonte de sustento de cada um de nós? Então, se ele está com medo de perder o emprego, não é razoável que ele exercite essa visão de que, olha, quem me sustenta é Deus.
Então, olha só. Primeiro, eu não preciso estranhar o fato de estar passando por provação, porque isso a Bíblia fala que nós vamos passar por isso. Segundo, eu posso lançar em Deus toda a minha ansiedade. Terceiro, o sustento vem de Deus. E em quarto lugar, mas buscar em primeiro o reino de Deus e tal. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Será que ele está com problema, está com raiva de quem denunciou ele? Ele pode antecipadamente perdoar essa pessoa. Por ele. Ele não precisa que a pessoa venha pedir perdão. Ele pode perdoar. Não é? Então são opções de visões que ele pode exercitar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que a Bíblia nos instrui a ser? Não é testemunhas do próprio Deus? Será que esse contexto traz a oportunidade de testemunhar quem é Deus e o efeito que isso traz na vida de um cristão? Então são visões que ele pode exercitar. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Eu, como cristão, tenho que falar a verdade, tenho que me apegar à verdade. Então, olha só como é complexo a gente desenvolver e exercitar a visão numa situação como essa e em várias outras situações da vida. O estudo da palavra nos permite exercitar visões em um período em que essas visões não estão sendo demandadas. Antigamente, né, muitos de vocês não vão saber do que eu estou falando, mas não existia GPS, o Waze não existia, né? E quando você ia, por exemplo, para São Paulo, e você precisava ir num lugar específico, você poderia estudar antecipadamente o mapa e saber quais eram as entradas que você tinha que entrar. E quem fazia isso se beneficiava, porque chegava na hora que você tinha que decidir se você ia ficar na pista do meio ou na pista da esquerda, você sabia qual pista seguir. A Bíblia não é diferente. A Bíblia é o nosso mapa. Se você estuda a Bíblia com regularidade, com profundidade, quando você precisa do princípio bíblico, ele está no seu coração. Agora, se a gente não estuda a palavra de Deus, o que acontece? Em situações como essa, a gente se sente perdido. Então, quando a gente fala a respeito de exercitar a visão, muitas vezes é trazer à memória coisas que a gente já estudou, para que a gente possa ter uma postura correta em relação às situações que estão sendo demandadas. Aqui é uma proposta de algumas visões. Talvez vocês poderiam propor outras visões. Mas olha o impacto que isso traz nas intenções. Cada um daqueles textos lá. Primeiro, a minha intenção, vou confiar na justiça de Deus. Faz sentido ou não? Com base nos textos que a gente olhou anteriormente. Segunda intenção, sei que tudo faz parte do cuidado de Deus na minha vida, na formação do meu caráter. Olha como muda a perspectiva de uma situação de injustiça se a gente assume essa intenção de olhar de uma perspectiva que é uma perspectiva bíblica. Deus é quem me sustenta. Portanto, se tiver nos planos de Deus a demissão, ainda assim não serei desamparado. Você percebe que a cada momento em que você coloca uma intenção no seu coração, isso vai tirando o peso. Não é verdade? Porque se a gente estiver numa situação como essa, sem exercitar a visão, sem desenvolver intenções, o nosso coração continua pesado. Mas na medida em que a gente exercita a visão, a intenção, isso vai tirando o peso das nossas costas, né? Deus me perdoou os pecados, e assim como Ele fez comigo, perdoarei o meu acusador. Percebe que isso é intencional? Isso não é algo que vai acontecer naturalmente, mas eu, com base nas visões que eu tenho a partir da palavra de Deus, eu desenvolvo intenções para que isso se transforme em ações que são os ajustes. Vou me apegar única e exclusivamente à verdade. Quando a gente toma consciência desses princípios que estão baseados na palavra do Senhor, a gente começa a desenvolver um raciocínio completamente diferente do que existia em princípio. No princípio, quando a gente sofre a injustiça,
A nossa reação primeira é de vingança, é de justiça, não é? Mas na medida em que você vai desenvolvendo a sua visão de acordo com o princípio bíblico e você coloca no seu coração algumas intenções, você pode partir para os ajustes de uma forma muito mais consistente. Então aqui é uma proposta de ajuste, talvez vocês pensariam em outras, mas só para que a gente possa exercitar o que foi falado. Ajustes. Primeiro, não vou pedir demissão. Porque o ajuste, gente, é a conclusão, é o hábito, é o comportamento. Então, primeiro, não vou pedir demissão. Segundo, vou perdoar o meu acusador. Terceiro, vou orar para que Deus tranquilize o meu coração. Jogar a ansiedade, né, nos pés da cruz. Vou orar para que Deus me dê a oportunidade de falar a respeito de Cristo para todos os envolvidos. Vou escrever os fatos que me recordo como uma forma de estar certo do que aconteceu, para que meu sim seja sim e o meu não seja não. E por último, vou ouvir atentamente tudo o que for dito, e se houver algo que eu tenha dito ou feito que foi inadequado, estou pronto para reconhecer o meu erro e pedir perdão. O que a gente quer com esse exercício? Né? É trazer para a prática tudo o que foi dito no curso. E esse é um caminho proposto para que a gente possa, a cada problema que surge na vida profissional ou na vida cotidiana, a gente estabelecer quais são as visões a serem exercitadas, quais são as intenções a serem adotadas e quais são os comportamentos para o final, para que a gente possa agir de acordo com a palavra de Deus. Faz sentido isso, gente? É isso. Vamos testemunha, não fazer reunião sozinho, né? É uma boa também. Eu acho que se ele tivesse colocado critérios absolutos para o time todo, a defesa seria trivial. Sim. Qual que é o critério? Se eu tenho 50, eu vou ter, sei lá, 7 plantões por ano. Alguém vai cair no Natal, alguém vai cair no Ano Novo. Não é porque... Então tem um critério claro, objetivo. Se ele deixou um negócio meio em zona cinza, aí ele fica mais exposto. Isso é mais arbitrário. A gente não sabe, né? A gente não tem os detalhes do caso. Mas eu acho que essa última frase, Silvia, até reforça isso, porque eventualmente ele pode ter cometido algum erro. Não intencional, mas pode ter cometido. Mas se eu vou ouvir atentamente tudo que foi dito, e se houver algo que eu tenha dito ou feito que foi inadequado, estou pronto para reconhecer meu erro e pedir perdão. O que não é, do ponto de vista corporativo, muito comum isso acontecer. Né? A pessoa normalmente ela parte para a defensiva. Né? Então, assim, são posturas esperadas de um cristão dentro de um contexto profissional. E uma das coisas que eu acho muito interessante a gente discutir esse assunto no contexto da igreja é que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, nem ele. Né? Pode ser que ele seja demitido, pode ser que não, pode ser que ele seja promovido, pode ser que ele seja preterido a uma outra vaga. Porque o que interessa para nós é sempre a conduta. O resultado vem das mãos de Deus. E isso é muito difícil para a gente administrar muitas vezes, porque a gente quer saber do resultado. A gente muitas vezes não presta muita atenção na conduta, no sentido de que, pô, vou dedicar mais tempo para estudar a Bíblia, para saber qual é a vontade de Deus. E a gente quer saber do resultado. No contexto do GAPRO, é interessante porque muitas vezes a gente recebe pessoas lá que estão interessadas assim, ó, eu não quero dar errado na vida. Então aí, o que vocês sugerem para que eu seja bem-sucedido na carreira, para que eu não viva uma demissão? E a gente tem que inverter essa lógica. A lógica está no processo, não no resultado. O resultado pertence a Deus e Ele não revelou a nenhum de nós. Quantos de nós conhecem pessoas que tiveram uma conduta acertada e o resultado não foi bom? E tem gente também que fez tudo errado e o resultado foi bom. Por quê? Porque a conduta está na nossa mão, mas o resultado não. A gente não sabe se Deus quer trabalhar em nós e nas pessoas que estão em volta de nós algum aspecto do caráter que é importante para formar o caráter de Cristo em cada um de nós. E muitas vezes isso vai passar por você sofrer injustiça e você saber que você está sendo cuidado por Deus. A história de vida de cada um de nós tem percalços. Tenho certeza que tem. E por que eu fui obrigado a passar por isso? Eu não sei te responder, mas Deus sabe.
E talvez hoje você saiba também, né? Na hora daquele turbilhão, a gente não sabe do que está acontecendo. Mas passado um tempo, a gente vai ver que Deus trabalhou na nossa vida muitos aspectos que antes a gente não sabia. Porque o compromisso de Deus não é fazer com que a gente seja bem-sucedido do ponto de vista humano, mas é fazer com que a gente seja mais próximo dele. Quantos de nós já viveram situações extremas, né? De muita amargura, de muita ansiedade, e Deus nos trouxe até aqui. E isso tem que servir para nós como um incentivo para estudar cada vez mais a sua palavra, desenvolver visões corretas, para que a gente possa ter intenções corretas e, na sequência, ter posturas corretas também. Caso 3. Vamos lá. Virgínia é uma professora por formação. Ela é comprometida com o Senhor, deu aula por 5 anos, sendo reconhecida como uma ótima profissional. Após casar-se com Daniel, também crente, vieram os 3 filhos com um pequeno intervalo entre eles. Quando o mais novo estava recém-nascido, o casal combinou que era a hora da Virgínia parar sua carreira para dedicar-se ao cuidado dos filhos. Quando os 3 filhos entraram na adolescência, Virgínia resolveu voltar ao magistério. Após 4 anos trabalhando, Virgínia entrou em uma intensa crise. Motivos. Dos 3 filhos, somente um, o mais novo, permaneceu nos caminhos do Senhor. A filha do meio envolveu-se com drogas e precisou ser internada em clínica. Uma outra filha rompeu o relacionamento com os pais e está tentando constituir a vida autônoma morando com o namorado, o que traz fortes preocupações para os pais, que têm certeza de que esse é um esquema insustentável. Além disso, o recomeço da carreira de Virgínia está sendo bem mais difícil do que ela esperava. Todos os indícios são de que os anos em que ela esteve fora do mercado impedirão que ela alcance seu grande objetivo profissional, que é de tornar-se diretora da principal escola do bairro onde moram. Virgínia verbaliza o seguinte: pelos frutos tão amargos que estou colhendo, eu sei que errei feio, só não sei aonde. Como você enxerga o quadro da Virgínia à luz das marcas de quem vive no reino de Deus? E aí, as mesmas perguntas que nós fizemos no caso anterior. Primeiro, vamos focar no ponto de vista da Virgínia, né? Qual é o problema a ser tratado nesse caso que está sendo proposto? Houve algum erro feio por parte da Virgínia, pelo que o texto diz? Não pelo que a gente pode supor, mas pelo que o texto diz. Ele fala de algum problema de conduta dela? Houve alguma ação em desacordo com algum princípio bíblico? Vamos lá, 2 minutos para vocês conversarem a respeito. Pelo que o texto diz, e pela expressão que traz ali no fim do texto, né? Houve algum erro feio por parte da Virgínia, pelo que o texto diz? Não. Houve alguma ação em desacordo com algum princípio bíblico? Não. Então qual é o problema a ser tratado aqui? Expectativa, né? Então por que a Virgínia provavelmente disse que houve um erro feio? Decisão de parar de trabalhar e cuidar dos filhos talvez possa ser o que ela considera que foi um erro em algum momento. A decisão de voltar a trabalhar. Olha, voltei a trabalhar e aí tudo deu errado. Essas decisões causaram os desvios das condutas dos filhos, né? A falta de progressão na carreira é resultado da decisão de ter parado de cuidar, de trabalhar para cuidar dos filhos? Não, também. Então, assim, o que existe dentro desse contexto? É o que a Lia falou. Existia uma expectativa, que o nosso cérebro sempre é treinado a fazer cenários, a desenhar cenários. E quando você vai para a realidade não bate com o cenário que você desenhou, não é? Que visões que a gente poderia sugerir aqui? Bom, exercitando a visão do ponto de vista da palavra de Deus, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu posso fazer planos, nada contra fazer planos, mas o resultado não nos pertence. De novo,
A gente tem que focar no processo. O resultado vem das mãos do Senhor, né? E aqui tem a questão da mulher virtuosa, né? Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ou seja, ela trabalhava também. Não estava só restrita ao trabalho doméstico, no cuidado dos filhos e tal. Ela tinha atividades que não eram exclusivamente ali na lida da casa, né? Terceira visão. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. São 3 visões propostas. Aqui poderia ter sido citado um monte de outras, né? Mas, de novo, é a gente exercitar aquilo que foi proposto para que a gente possa aplicar isso de uma forma bem prática na nossa vida. Com essas visões, quais são as intenções que são propostas para esse caso? Primeiro, vou trabalhar o meu contentamento em relação ao que eu tenho tido no trabalho. Certo? É uma intenção que ela pode colocar no coração dela, uma vez que o resultado não vem das mãos delas, mas vem do Senhor. Em relação aos filhos desviados, sei que fiz o que de melhor eu pude. Vou me derramar aos pés da cruz para que o Espírito possa revelar pecados que eu tenha cometido e me acertar com Deus. É uma segunda intenção que ela pode colocar no seu coração. Como esposa e mãe, vou continuar minha jornada buscando cada dia aprender mais a respeito do meu papel e de como posso ser uma serva fiel a Deus. Intenções que ela coloca no coração dela a despeito das circunstâncias. E aí, quais são os ajustes? Vou orar diariamente para os meus filhos que se desviaram e pedir por sabedoria no testemunho e cuidado, de forma a ser acolhedora. Segundo, vou me apegar à palavra e estudar especificamente a respeito do papel da mãe e de como posso ser uma profissional segundo os princípios dados por Deus. Vou desfrutar da graça e misericórdia de Deus, entregando a Ele toda a ansiedade. Sempre que eu me sentir assim, vou memorizar versículos que falem da graça e misericórdia de Deus. Percebe? Então, assim, quando a gente fala do método VIA, o que a gente precisa exercitar são esses 3 passos. A situação está incômoda, eu estou precisando ganhar uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo, recorre à palavra. A palavra traz para você algumas visões. Essas visões você pode transformar em intenções. E em intenções você faz os ajustes necessários no seu dia a dia, na sua conduta, para que você possa viver e desfrutar daquilo que as visões proporcionam. Tá claro isso, pessoal? Então, assim, o objetivo do case, obviamente, é a gente poder desenvolver a habilidade de como que a gente pode usar na prática aquilo que foi posto durante o curso. Também é interessante a gente perceber que isso não se aplica só ao trabalho, né? Tem diversas situações na vida em que a gente pode usar desse mesmo expediente. Tá ok? Valeu? Ficou mais claro a aplicação do método? Então tá, joia. Bom, também a gente tem no nosso programa um assunto a ser tratado, que é a questão dos ídolos, né? E o trabalho, ele é uma fonte muito fácil para que a gente desenvolva ídolos no nosso coração. E quando a gente fala de trabalho, a gente não está falando só do trabalho fora, né? Qualquer tipo de trabalho. O serviço na igreja pode se tornar um ídolo. O cuidado com os filhos pode se tornar um ídolo. O cuidado com o esposo ou com a esposa pode se tornar um ídolo. Então, assim, muito do que a gente vive em relação aos ídolos estão vinculados a essa questão das atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia, né?
O Luiz trouxe para a gente ao longo da semana, né, o texto de Êxodo 20, de 2 a 4. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Então, o primeiro mandamento que fala a respeito de que Deus é o único, é o mandamento que ele sofre impacto em todos os outros mandamentos, como a gente viu lá no áudio que o Luiz trouxe, né? Dificilmente a gente consegue ter um ídolo, dificilmente não, é impossível a gente ter um ídolo em que a gente não fira esse primeiro mandamento, né? Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e que passa a ser para nós a nossa fonte de inspiração, fonte de alegria, fonte de dedicação, é um ídolo que a gente pode estar cultivando dentro do nosso coração, né? E de onde que surge isso, né? Primeiro, o trabalho ele pode ser fonte de autoafirmação, controle, sustento, conforto, valor e justificação. É muito fácil que isso aconteça, porque o trabalho traz para cada um de nós a sensação da gente poder ser reconhecido pelos outros como alguém de valor, né? E isso traz, da própria palavra que a gente trabalha, lembra que a gente tratou dessa questão da natureza pecaminosa junto com tudo aquilo que a gente deseja e que a gente tem ali aceitação, propósito, justificação, intimidade e eternidade. Ou seja, na medida em que a gente trabalha, todas essas questões vêm à tona. E a gente pode ter no trabalho uma forma de trazer a nós mesmos para o centro da nossa vida. E aí tudo girar em torno de uma realização, de um reconhecimento em que a gente está envolvido com isso. O trabalho, ele faz com que a gente possa colocar Deus como alguém que pode ser útil para realizar os nossos propósitos. Então a gente passa não mais a adorar a Deus, mas olhar para Deus como aquele que pode prover tudo o que eu preciso para que eu seja bem-sucedido no trabalho e nas atividades que eu faço. Percebe a diferença? Ela é sutil, mas ela pode ser muito real na vida de algumas pessoas. Então, eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas em determinado momento da minha vida eu usava isso. Eu falava assim, não, eu tenho que ser excelente no trabalho, porque eu estou trabalhando para Deus. Quando, na verdade, o que eu queria era ser excelente no trabalho para que eu fosse bem-sucedido no trabalho. A gente usa a Bíblia para justificar pecados do nosso coração. E isso é extremamente danoso, né? Porque a gente vai se convencendo de que aquele ídolo que é o trabalho, em alguns momentos, no meu caso foi, e a gente começa a justificar através da Bíblia o nosso erro. Então, já que Deus fala que tudo tem que ser excelente, então eu vou me dedicar ao trabalho porque eu tenho que ser excelente lá. E por causa disso, abre mão da família, abre mão de tudo que é de fato importante, né? Então, o trabalho é um ambiente muito propício para que a gente faça isso, né? E aí a gente tem as 7 áreas que o Luiz trouxe para nós também, como reflexão, em que essas áreas podem trazer para nós uma dificuldade adicional em relação a colocar as coisas no seu devido lugar, né? Então, identidade. O que a gente quer quando a gente fala de identidade? Valor pessoal. O que a gente quer com relação ao propósito? Sucesso, alcançar os nossos propósitos, ser reconhecido, né? Autoridade. O que a gente quer quando a gente olha para a autoridade? A gente quer controle. Em relação à moralidade, o que nós queremos? Integridade. Em relação às posses, o que eu quero? Segurança. Eu quero não ter que depender de ninguém. Aquilo que eu tenho me sustenta. As circunstâncias, paz pessoal,
E os relacionamentos? Companhia e intimidade. Por que isso é importante para nós? Porque isso está no nosso software. E a fonte para tudo isso daqui deve ser Deus. Mas muitas vezes, ao invés de eu olhar para Deus como fonte de todos esses aspectos que eu preciso para a minha vida, eu olho para outros aspectos que são vinculados a esse mundo. E toda vez que eu faço isso, eu estou colocando um ídolo na minha vida. Toda vez que eu quero aqui o controle, eu posso submeter isso a Deus, entendendo que o controle é dele, ou eu posso querer ter o controle das circunstâncias. E isso é um caminho muito, muito viável para que eu desenvolva ídolos no meu coração. Então, a primeira questão que envolve o trabalho é o valor pessoal. Procurar valor através do reconhecimento em comparação com os outros. A manifestação disso é a meritocracia. A vida é um investimento que depende dos meus esforços e inteligência, e nada mais. Para sermos dignos, temos que apresentar um desempenho a toda prova, sob qualquer circunstância. Desempenho gera mérito e mérito gera valor. Quantos de nós, muitas vezes, não é sequestrado por esse tipo de pensamento? Não, pode deixar que eu faço. O meu valor está em eu ser reconhecido. E o mais engraçado é o seguinte, não é eu ser bom, é eu ser bom em relação aos outros. Né? Ainda tem uma questão que é voltada a isso. Esse ambiente é um ambiente muito presente dentro das empresas, dentro do trabalho, e em outras questões. Até mesmo em relação à mãe, né? Não sei se vocês já viram mãe comparando filho com filho. O meu está fazendo medicina. O meu está muito melhor. O meu está fazendo medicina e já está não sei que estágio, né? Tal. Ou seja, em qualquer ambiente da vida, a gente pode ter essa questão da comparação. Gente, eu acho que já deu o intervalo, só não tocou o sinal. Dá para a gente esperar só mais um minutinho? Rapidinho a gente já passa por isso e depois na sequência a gente já sai para o intervalo. Controle. A busca do controle dos meus caminhos próprios e é uma forma de manipular os outros. A manifestação. Tornamo-nos supervigilantes. A vida como um desafio. Cultura de resultados. Dever do desempenho. Menos tolerância e concentração. Rejeitamos tudo que prejudique a sensação de controle que queremos ter sobre a nossa vida. Isso inclui quando a gente está numa posição de liderança, que a gente quer controlar o que os outros estão fazendo. A gente tem muita dificuldade de dar autonomia para os outros quando isso daqui está exacerbado. Então você vai começar a lidar com microgerenciamento, você quer que as pessoas pensem do jeito que você quer, que você pensa. Isso acaba sendo também extremamente prejudicial. E tudo isso serve para que a gente possa alimentar aquele nosso ídolo, que é o ídolo do ser bem-sucedido. Realização. Busca de realização ao perseguir prioritariamente meus próprios sonhos e metas, buscando primeiro o nosso reino e a nossa justiça através do trabalho. A primazia de Deus e de sua atividade, mesmo que de modo superficial, começa a ser substituída pela primazia da nossa atividade no reino de Deus. Começamos a pensar em como Deus pode ser útil naquilo que estamos fazendo. A mudança é quase imperceptível. Continuamos crendo nas mesmas verdades, continuamos a ter objetivos louváveis. Deus é reduzido a algo que podemos usar para atingir os nossos objetivos, por mais nobres e úteis que eles sejam. Ou seja, a gente substitui Deus. Deus passa a ser outra coisa e o Deus verdadeiro passa a ser o nosso caminho para conquistar aquilo que a gente quer. E segurança. A busca de segurança pelo aumento ou acúmulo de posses. Em um mundo marcado pelas escravidões acima, relativismo ético, vícios e compulsões são plenamente justificados. As sociedades mais avançadas irão precisar cada vez mais de drogas psicoativas para operar normalmente. Ou seja, a busca por uma segurança independente daquilo que Deus pode proporcionar. Fica tranquilo que eu sou o ponto seguro. Né? Eu sou o porto seguro, eu tenho aqui minha poupança, eu tenho aqui minha renda fixa e eu estou seguro independente do que Deus pode fazer. Uma grande ilusão. Tá certo? E aí depois a gente vai falar um pouquinho desse cara aqui, ó, do ego. Tá bom? Vamos para o intervalo e na volta a gente volta para conversar sobre isso.
Deixa eu só dividir com vocês uma questão que foi colocada pela Esther. Ela teve que sair, mas ela colocou aqui e achou interessante a gente dividir. Ela falou a respeito da culpa, né? Quando a mulher decide trabalhar fora e que as coisas não correm da forma como talvez ela esperava, que muitas vezes a culpa toma conta, né, da vida e a gente passa a viver momentos muito difíceis, né? E, de novo, a gente tem que olhar sempre para o processo, né? E o resultado, saber que vem das mãos de Deus. Então a gente não deve se culpar pelos resultados, né? Agora, eventualmente, se você percebe que durante o processo houve falhas, conte com a misericórdia e graça de Deus. Peça perdão. Ele é o único capaz de corrigir os rumos, né? Então, pois não, né? Eu acho também que se romantiza um pouco essa questão do caso dela, né? Que sabe, uma mulher cristã que abriu mão do trabalho para cuidar das crianças. Então, eu acho que se romantiza um pouco esse movimento de sair. Gabi, fecha a porta pra gente, por favor. Esse movimento de sair do trabalho para ficar com as crianças como algo que vai gerar um benefício no futuro. É certo e garantido, né? Não é uma realidade, né? E quando a mulher vai tomar essa atitude de abrir mão do trabalho, ela tem que abrir mão do trabalho consciente disso, de uma decisão diante do Senhor, e não diante de um resultado. Porque o resultado não pode ser do jeito que ela acha que vai ser, que é o que aconteceu com essa moça aí. E que eu acho que acontece com a maioria das mães num determinado momento da vida, porque você para de se dedicar aos seus filhos e fica meio que, e aí, o que eu fiz da minha vida? Vai chegar um dia que seus filhos não precisam mais de você, né? Então, assim, eu acho que que a tomada de decisão dela e de outras mulheres tem que ser um pouco mais consciente, não tão romantizada, porque essa decisão tem que ser perante o seu marido e ao Senhor, e não há um fruto benéfico futuro, que pode ser ou não o resultado que você imagina, né? Mas é uma decisão daquele momento, né? Até foi interessante porque ontem à noite a gente conversou sobre esse caso lá em casa, né? Porque a Débora é uma dessas mulheres que tomou a decisão de parar de trabalhar para dedicar aos filhos, né? E hoje a gente tem pessoas próximas da gente que, assim, eu não sei se eu posso dizer isso, né? Mas assim, parece que assim, fala assim, ó, é injusto esse negócio, porque eu fiz isso e tal, e meus filhos não estão na igreja. Mas assim, a questão é o processo, não é o resultado, né? Então, assim, se diante de Deus, né, as condutas foram certas. E lembrando o seguinte, né? Que sempre tem problema. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, certo? Sempre tem pecado no meio aí, né? Mas que disso tudo você tem uma consciência de que você fez aquele seu melhor e que diante de Deus você seguiu os princípios e tudo, o resultado, gente, é com Deus. A gente não sabe se Deus está trabalhando o teu caráter, quer dizer, com certeza Deus está trabalhando o teu caráter, o caráter do seu marido, o caráter dos seus filhos. Então a gente jamais a gente pode questionar o resultado do ponto de vista de requisitar para si uma justiça que é do seu ponto de vista, né? Não é do ponto de vista de Deus. Então, é bem complexo esse assunto. Mas, de novo, visão, intenção e ajustes. Eu estou sofrendo em função disso? Quais são as visões que eu preciso ganhar? O que eu preciso desenvolver para ganhar uma percepção da realidade mais afinada com aquilo que a palavra de Deus diz? Né? Ok? Bom, lembrando que a gente está falando desses conceitos num contexto de trabalho, de atividades, né? Esse livro aqui, na verdade os dois, né? São os dois livros do Timothy Keller que a gente tem usado para basear esse estudo, tá? Um deles é Deuses Falsos e o outro é Fé e Trabalho. Os dois são excelentes, né? E muito do que a gente vai ver aqui está baseado nesses dois livros. Então, aqui está falando a respeito da Torre de Babel, né? Então fala assim: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar,
e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos de tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados por sobre a face de toda a terra. O que está envolvido aí? Segurança, controle, reconhecimento, o ser considerado importante, não é? A Torre de Babel, ela tem muito a ver com o ego das pessoas que estavam envolvidas ali. Ó, nós vamos fazer uma torre aqui, nós vamos ser demais, né? Vamos ser os caras, né? E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o ego, a gente associando, trazendo essa imagem para o trabalho também é algo que de alguma forma me distingue dos outros. É um campo muito fértil para isso, porque eu sou melhor sucedido, eu ocupo uma posição de destaque, eu tenho poder, né? Tem gente que até, não, eu comando uma equipe de 100 pessoas, né? Uma equipe. Então isso daí faz com que de alguma forma eu comece a verificar que o trabalho me torna alguém especial. E é por aí que os problemas começam. Né? Quando eu começo a me distinguir dos outros em relação àquilo que eu faço, em relação àquilo que Deus tem proporcionado, é onde eu começo a construir minhas torres de Babel. E aí é onde a gente tem os problemas. Agora, existem algumas coisas que são importantes da gente refletir, que são os ídolos culturais e ídolos coletivos. O que são esses ídolos? São verdades que são ditas dentro da cultura, dentro daquilo que a gente vive, e que a gente assume isso como uma verdade para nós mesmos, né? Então, quando uma família, um grupo ou um país cria um ídolo e presta-lhe serviço, isso resulta em um problema social e cultural. Quais são os ídolos que a gente vive hoje? O que a sociedade tem pregado nos dias de hoje? Basicamente, se a gente for voltar para essa questão, todas as culturas oferecem respostas às perguntas propostas em Eclesiastes, né? Então, qual é o sentido da vida? Né? Por que eu existo? E nós estamos aqui nessa vida para realizar o quê? Todas as culturas oferecem isso. Olha só que interessante. Ó. As respostas dadas às perguntas no contexto da cultura, representadas por valores absolutos, morais, não são simplesmente boas ideias, mas são consideradas sagrados, incontestáveis e são propagados com fervor e paixão. Acredita-se que eles concedem felicidade e satisfação, formas terrenas de satisfação. Então, quando a sociedade lança determinados princípios para nós, determinadas verdades, aquilo lá não pode ser nem questionado. Quem de nós já não ouviu falar do politicamente correto? Por que a gente vive com essa questão do politicamente correto? Porque se você questionar algo que está sendo dito pela sociedade como verdade, você vai ser apedrejado. Sim ou não? Quantas vezes algum de nós já não quis expressar sua opinião e viu que naquele contexto era tão hostil que a gente recolhe. Então, a sociedade ela começa a impor algumas verdades e que a gente precisa ter cuidado em relação a isso, né? Um trecho do livro, né? Tendo em mente que um ídolo é algo bom transformado em algo supremo, um ídolo coletivo é ênfase excessiva e absolutização de um traço de cultura admirável. Ou seja, o ídolo ele sempre nasce de algo bom. Exemplo, cuidar do meio ambiente não é bom? É bom, ninguém discorda disso. Mas começa a chegar num nível que começa a ser danoso para as pessoas que convivem no planeta. Né? E com isso, vários outros exemplos. Né? Então, quando a gente olha para um ídolo cultural, a essência dele, a origem dele é algo bom que nasceu com boas intenções. Só que ele começa a ser tão exacerbado que ele não passa mais a ser bom, ele passa a ser essencial.
E quando ele passa a ser essencial, é onde a gente tem o problema. Porque aí a gente começa a achar que sem aquilo, a vida não existe. Então, são traços, né, que a cultura vem colocando para nós de uma forma muito clara. Então, na cosmovisão tradicional, nas sociedades tradicionais, as pessoas descobriram o seu propósito e senso de valor ao colocar os seus interesses e sacrificar os seus desejos a serviço de causas mais elevadas, como Deus, família e semelhantes. Tá? Então, a cultura mais tradicional, mais antiga, era para quê? Para defender um país, para defender a igreja. Por que tinha guerra na Idade Média? Não era pelo interesse pessoal, era pelo interesse coletivo, de uma causa que estava sendo colocada ali. Né? Numa cosmovisão como essa, quais são os ídolos? A estabilidade social e o bem comum em detrimento dos direitos individuais. Ou seja, eu abro mão dos meus direitos individuais para defender algo que é relacionado ao bem comum. Os ídolos da religião, tribo, tradição e costumes. Guerras, né, que a gente via entre os povos, e hoje a gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo lá em Jerusalém, naqueles povos que são os povos mais tradicionais, porque no Brasil a gente não tem muito essa questão étnica, né, de defender a sua origem e tal. Lá eles têm. Então, tradicionalmente, o que existia naquela cultura era a defesa do bem comum em detrimento do valor individual. Aí nós passamos para a cosmovisão moderna. Absolutamente tudo tem uma causa natural e, portanto, material. Não existe padrão mais elevado do que o direito da pessoa escolher seu modo de vida. O indivíduo é o centro do universo e a criatura que merece respeito absoluto e acima de tudo. Então, os ídolos nessa cosmovisão moderna é a razão, empirismo. O ideal do progresso incorporado à marcha progressiva e irreversível da ciência e tecnologia. Tudo tem uma causa natural, portanto, material. Essa foi uma segunda fase em que a gente passou, né? Em que o que valia era a experiência daquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, as verdades eram estabelecidas pela ciência. Tudo que tinha valor estavam apoiadas nas causas que a ciência apoiava. Né? Uma frase que fala a respeito disso. Na cosmovisão aristocrática tradicional, que era anterior, né, o trabalho era considerado uma imperfeição, uma atividade servil, literalmente reservada aos escravos. Na cosmovisão moderna, ele se tornou um campo para a autorrealização, uma ferramenta não só de instrução, mas também de realizações. O trabalho se tornou a atividade definidora do ser humano. O objetivo do homem é criar a si mesmo por meio da recriação do mundo. Uma mudança na mentalidade que trouxe do coletivo para o individual. E isso traz suas consequências. Porque quando você sai do coletivo e você vem para o individual, você sai da cooperação também e vem para a competição. Então, a maior marca que a gente tem é essa mudança de mentalidade. O Nietzsche, o que ele fala? A noção de que a ciência levaria a inevitável progresso humano era um ídolo. Uma nova fé quase religiosa e que não existia fundamento para isso na realidade. A ciência só consegue nos mostrar como as coisas são, nunca como deveriam ser. Os seres humanos são capazes de atos de bondade e altruísmo, mas também de crueldade e violência. E a ciência simplesmente serve aos interesses de quem está no poder. Ou seja, todo o foco da ciência é direcionado a uma determinada classe que normalmente está dominando. Por isso que a gente vê tantas questões relacionadas à ciência que ora defende uma coisa, ora defende outra. Porque, na verdade, a ciência acaba, em muitos casos, servindo a quem está no poder. Né? E a pós-modernidade? Pois não. Eu acho que ali, você colocou os dois extremos em que Pode voltar, mas não. Pois não. Eu acho que aí falta o que a reforma protestante fez. Né?
Porque a reforma protestante está entre o meio dessas duas coisas. Ou seja, no norte da Europa surge uma nova ideia, aonde que você serve a Deus com a excelência do seu trabalho. Isso é um dos pontos principais da reforma protestante, o que tornou os países europeus extremamente ricos. Perfeito. Então eu acho que essa consideração tem que estar aí no meio, antes desse individualismo do mundo pós-moderno, da sociedade líquida, né, vamos dizer assim, eu acho que tem esse fator importante na mudança protestante. Com certeza, que saiu do pensamento greco-romano, né, de que existia a separação entre o que é espiritual e o que é carnal, e aí você passou a ter o serviço como uma das formas de você, através do teu trabalho, glorificar a Deus também, que é uma posição defendida por Lutero e que a gente tem aqui mais para frente, né? Então, aí a gente está vivendo um outro momento, que é o pós-modernismo, né? O pós-modernismo, ele traz alguns ídolos culturais em que a gente está sendo pressionados por eles, né? E entre eles a gente tem a tecnologia, a incerteza também como um ídolo, ou seja, cada um tem a sua verdade, não existe absolutos, e também em relação ao mercado. O mercado passou a ser algo também idolatrado, né? Como não existe mais nenhuma perspectiva dominante da vida humana saudável ou de uma sociedade humana boa, que vá além do individualismo, só nos restou a competição dos indivíduos por sucesso e poder pessoal. Estabeleceu-se a gratificação instantânea como um marco de vida boa. O que se perdeu foi qualquer conceito de um destino comum, merecedor de lágrimas, sacrifícios e talvez até mesmo da morte. Ou seja, hoje muito poucas coisas estão ligadas a algo que deveria ser feito para o bem comum. A questão hoje é muito mais individualista do que foi no passado, né? Então, a competição, né? Essa é uma frase de C.S. Lewis. Quero lhes deixar claro que o orgulho é essencialmente competitivo. É competitivo por natureza. O orgulho não se contenta em possuir algo, mas em ter uma quantia maior do que outra pessoa tem. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas ou bonitas, ou inteligentes, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais bonitas ou mais inteligentes do que os outros. Então sempre tem um ponto de referência aí, né? E essa competição, ela é muito presente no nosso dia a dia, né? De novo, a gente está falando no contexto do mercado de trabalho, mas isso acontece em diversas esferas da sociedade, né? Quando a gente falou de mãe comparando filho com filho, de pet, né? Pet com pet, e aí vai, né? Então sempre a gente tem essa questão da competição como algo estabelecido, né? Na tecnologia, quais são as evidências de que a gente tem o culto à tecnologia? Os smartphones. Cada vez mais se gasta mais tempo com smartphone, né? As redes sociais, as celebridades da tecnologia, jogos eletrônicos, assistentes virtuais, inteligência artificial. Então são tecnologias que são disponíveis, que deveriam estar servindo para nós como um propósito, como uma ferramenta, e na verdade elas tomam esse lugar absoluto de Deus e passa-se a cultuar a tecnologia, redes sociais e coisas desse tipo. E isso acaba, por pressão e por uma série de questões, invadindo a própria igreja. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida de que isso também faz com que a gente sofra pressões tanto de qualquer uma dessas questões que estão colocadas aqui. Inteligência artificial é algo que está se tornando um negócio doentio já, né? Pessoalmente, conheço algumas pessoas que não fazem nada sem antes consultar a inteligência artificial. E a gente sabe que é uma boa ferramenta, mas que não é perfeita, né? Então, tem situações em que você pode recorrer à inteligência artificial, mas depois você tem que usar o bom senso, tem que usar uma série de ferramentas para poder filtrar, né, aquilo que está sendo colocado lá como uma verdade absoluta. Além do que, esses dias a gente estava conversando com um professor, que é um professor de administração de empresas, em que ele fez todo um estudo e pediu auxílio para a inteligência artificial. E nesse estudo que ela desenvolveu,
ela citou uma série de estudos pelos quais ela estava se baseando, né? Ele, como é professor, foi atrás desses estudos e nenhum deles existiam. Todos tinham sido criados pela inteligência artificial. E coisas assim, sabe? Segundo tal e não sei o que tal. Aí ele foi pegar para buscar o estudo. E não tinha, simplesmente não existia. Ela inventou aquele estudo de alguma coisa que na verdade não existia. Então, assim, na medida em que a gente sofre essas pressões, a gente também tem que ligar o nosso senso, né, e buscar a sabedoria, né, que é a sabedoria que vem do alto. A incerteza como um ídolo também, né? Então, o que nós temos? Estresse e ansiedade, problemas de tomada de decisão em relação ao planejamento e o futuro, autoconfiança e autoestima e resistência às mudanças. Isso está muito presente em qualquer esfera da sociedade que a gente vive hoje, né? Tudo é incerto. E, na verdade, a gente sabe que não é tudo. Existe uma certeza muito clara que é a certeza colocada na Bíblia, né? Mas a sociedade, ela combate isso, né? Ela, não existem verdades, né? Não existem absolutos. E o mercado? O capitalismo moderno não é mais simplesmente um instrumento útil para a distribuição de bens e serviços, mas transformou-se em um ídolo quase absoluto. O consumismo tende a solapar o autocontrole e a responsabilidade, ou seja, as próprias virtudes que são alicerces do capitalismo. É muito interessante a gente perceber que algumas empresas, o mercado financeiro tem mais relevância do que a própria operação da empresa. A gente atendia uma empresa multinacional, na empresa que eu trabalhei antes de trabalhar lá na Data Company, que ela tinha a seguinte questão: ela não poderia aumentar os headcounts, né, que é o número de pessoas que trabalham dentro da empresa. Então, o que ela fazia? Algumas questões operacionais, ela terceirizava para não ter que contratar para trabalhar internamente. E a operação dava prejuízo. Porque eles tinham que pegar um produto da fábrica, levar para a gente, nós embalávamos o produto e devolvíamos para eles. Só que era um produto de baixo valor agregado. E era um custo altíssimo. E aí você perguntava, mas por que vocês fazem isso se dá prejuízo? Eu falei, não, porque se a gente contratar mais pessoas, isso vai pegar mal para os acionistas. Então, como a gente não pode ter problema com os acionistas, a gente toma prejuízo na operação, mas os acionistas vão estar felizes. Sem lucro, nessa operação, né? Mas o que o acionista quer? Por que o mercado, a Uber, por exemplo, nunca deu lucro? Por que o acionista compra a ação? Não é pelo lucro, é pela expectativa de lucro. Então, assim, tem operações que dão prejuízo e as ações no mercado valem muito dinheiro, né? Mesmo não tendo dado lucro ainda, né? Mas a expectativa é de lucro. Então, assim, o mercado passou a ser algo idolatrado também. Questão das ações. Eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. E isso passou a ser recorrente em muitas esferas, né? Mesmo que estatisticamente isso daí não dê muito certo. Poucos, né? Quando a gente fala assim, fulano de tal ficou rico, né? Ou está se mantendo com a ação, isso é exceção, não é regra, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é quase que uma aposta, né? Se você acompanhar algumas reportagens que falam a respeito de ações e coisas desse tipo, tem que tomar cuidado, né? Tem muita gente que sabe trabalhar bem nesse mercado, mas é exceção, não é regra. Então, o que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga combater isso de maneira eficaz? É trazer para o trabalho a cosmovisão cristã, que é honrar a Deus, amar ao próximo e servir ao bem comum por meio do trabalho. Quando a gente recebeu aquele mandado cultural lá em Gênesis, falando a respeito de desenvolver, né, tudo aquilo que Deus tinha criado, ali Deus coloca para nós a importância do bem comum, em que nós devemos contribuir para isso, né? E que todas essas visões acabam distorcendo de maneira significativa. Então, a aplicação do evangelho no trabalho. Analisar as implicações da cosmovisão do evangelho e dos propósitos de Deus para tudo que envolve o seu trabalho. Olha o que C.S. Lewis fala, né?
Para os sábios de antigamente, o problema fundamental era como mudar a alma à realidade. E a resposta era o conhecimento, autodisciplina e virtude. Para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos humanos. A solução é uma técnica. Então a gente parte de um ambiente onde tudo se explicava em função daquilo que era a realidade para uma nova visão onde tudo tem que servir aquilo que eu desejo, né? A gente sai do coletivo e vai para o individual. Então a primeira aplicação, a graça comum. Se considerarmos o Espírito de Deus como a única fonte de verdade, não a rejeitaremos, nem a desprezaremos onde quer que ela apareça, a menos que queiramos desonrar o Espírito de Deus. Esses a quem a Escritura chama de homem natural são na realidade perspicazes em sua investigação de coisas inferiores. Aprendamos, portanto, com o exemplo deles sobre as muitas bênçãos que o Senhor derramou sobre a natureza humana, mesmo depois de ela ter sido despojada de sua excelência. Então a gente tem que considerar em tudo isso a providência de Deus, né? Eu acho interessante que muitos aspectos da nossa vida que a gente não entende hoje, nós vamos entender daqui a um tempo. E muitos deles estão ligados à providência de Deus. E é impressionante como Deus trabalha isso, né? Alguém pode abrir, por favor, em 1 Coríntios 7, 17? Primeira Coríntios 7, 17. Quem achou pode ler, por favor. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Então, o que quer dizer a graça concedida por Deus? Que Deus desenvolveu em cada um de nós determinadas habilidades, determinados dons, para que a gente possa servir aquilo que é o bem comum. Alguém pode abrir, por favor, Salmo 19, de 7 a 9? Salmo 19, de 7 a 9. Quem achou pode ler, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, Deus disponibilizou para nós a sua palavra e ela é acessível a qualquer pessoa hoje, né? Então, quando a gente fala a respeito da graça, a gente tem que considerar aquilo que Deus disponibilizou para nós, os nossos dons, a forma como nós somos e também a sua palavra. A segunda aplicação, né? Não ao dualismo. Os cristãos se acham cristãos apenas nas atividades da igreja. Sua vida cristã se resume aos cultos de domingo e às atividades espirituais durante a semana. Na visão greco-romana, o que existia? Existia o sagrado e existia o secular. E o trabalho, nesse contexto, era considerado como secular. Na medida em que a gente cresce e desenvolve o raciocínio de que não existe esse dualismo, mas na verdade nós somos seres que estão o tempo todo diante de Deus e desenvolvendo a nossa vida com Deus, nós vamos trazer para dentro daquilo que é considerado secular todo o raciocínio do sagrado. E aí a gente passa a ter uma conduta mais alinhada com aquilo que Deus traz para cada um de nós, né? E a terceira aplicação, a análise do custo-benefício, né? Nossos ídolos modernos e pós-modernos trabalham contra a nossa inclinação de fazer perguntas. Eles nos garantem que, se nossas práticas são legais e todo mundo está fazendo isso, a única pergunta válida é: dá para ganhar dinheiro?
Então, assim, a gente não tem que ficar analisando custo-benefício. A gente tem que obedecer aquilo que Deus manda e pronto. Né? Muitas vezes, quando a gente está diante de um dilema, diante de um problema, a gente fica analisando se aquilo que Deus está mandando a gente fazer, está ordenando a gente fazer, qual é o prejuízo que vai dar ou qual vai ser o risco que eu estou correndo. Situações como, por exemplo, de falar a verdade. Né? Às vezes a gente fica fazendo essa conta, fala, poxa, mas se eu falar a verdade, aqui vai ter um... Estou correndo o risco de perder algo. A gente não tem que olhar custo-benefício, a gente tem que obedecer aquilo que Deus fala. E é muito interessante porque existem determinadas circunstâncias, determinados discursos que olham para custo-benefício em detrimento dos princípios que defendem. A gente teve um caso na empresa também, de uma empresa aqui da região, que defendia muito a questão da ecologia, né? Não, porque tem que defender o meio ambiente e tal, tal, tal. E aí nós fomos atrás de um insumo, que era um insumo vindo do milho, para desenvolvimento de rótulos. Né? E trouxemos para essa empresa, falando assim, olha, existe uma empresa que já está fabricando em grande escala esse produto aqui, que é um produto biodegradável, que você vai poder aplicar nas suas embalagens e tal, e vai de encontro a toda essa filosofia que você desenvolve de proteção do meio ambiente e tal. Qual foi a pergunta que vocês acham que eles fizeram para a gente? E aí, o projeto ficou. Muitas vezes a gente faz isso também com Deus, né? A gente quer saber assim, qual que é o custo-benefício, né? Se eu fizer isso, se eu falar a verdade, o que isso pode me custar? Então, a ideia é que a gente possa não analisar custo-benefício. Se a ordem vem de Deus, se ela está clara, é aquilo que tem que ser feito. Né? Independente das consequências. Eu acho que, de novo, a gente acaba caindo naquele caso que a gente conversou, de que eu tenho que olhar o processo e não o resultado. Né? Sempre eu tenho que manter a minha conduta fiel e o resultado não é comigo, é com Deus. Bom, especialmente no ambiente de trabalho, somos induzidos a buscar competência e controle sobre nós mesmos e tudo que nos cerca. Dessa forma, deixamos de cultivar o fascínio pelo sagrado. Os valores dominantes passam a ser conhecimento e competência. Esse é o meio caminho andado para que o reino de Deus e sua justiça percam a primazia em nossa vida. Então, a mensagem final que nós gostaríamos de deixar no curso é essa. É que a gente não perca de vista aquilo que está sendo colocado como os princípios de Deus para aplicação no trabalho. Né? Lembrando que trabalho é qualquer uma das atividades que a gente desenvolve, não só o trabalho fora de casa. Tá certo? Gente, alguma pergunta, alguma questão para colocar? Então tá joia. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela clareza com que o Senhor traz para nós os princípios, para que a gente possa andar neles, Senhor. Ajude a cada um de nós a desenvolver o seu repertório, Pai, de verdades da Bíblia, que o seu Espírito possa falar a cada um de nós e que possamos sair daqui mais conscientes, ó Pai, dos desafios que temos para enfrentar no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por essa classe, obrigado pelo Luiz que esteve aqui com a gente, trazendo uma mensagem tão preciosa, Senhor. E que o Senhor nos abençoe no resto do nosso dia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.